Olá, voltamos. Tivemos um probleminha técnico aqui e nós já voltamos aí com a terceira temporada do programa Tocando Almas, desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui a gente sempre vai trazer profissionais que vão agregar conhecimento na sua vida, na minha também, onde a gente vai fazer uma troca aqui. É mais um bate-papo entre amigos, onde a gente sempre trabalha em cima de um determinado assunto. E hoje o assunto é desvendando a ansiedade, com o nosso amigo hipnoterapeuta clínico João Vitor Ribeiro. E já, assim que ele aparecer aqui, aparecendo para. Opa, já vou adicionar o João Vitor aqui. Adicionado. João Vitor, Muito boa bem. tarde, meu amigo. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu arrumar aqui. Ótimo, perfeito. Estou te ouvindo bem. Ó, Deixa eu só botar o fonezinho de ouvido aqui, porque está um pouco longe. Você me ouve bem? consigo te ouvir bem, consigo te ouvir bem. Perfeito, perfeito. Então, meu amigo, me diz aí, esse mundo da hipnose, como é que você chegou no mundo da hipnose? Vamos começar pela hipnose. Todo mundo sabe, né, que me acompanha, sabe que eu trabalho com a hipnose já há alguns anos, tanto com cursos como atendimentos terapêuticos, e a gente acaba tendo afinidade com pessoas da mesma área, do mesmo segmento, né? Eu queria saber como é que você Sim. chegou na hipnose e hoje como é que é o seu trabalho com a hipnose. Ótimo. Vamos lá então. Deixa eu pensar aqui de uma forma mais fácil de encurtar esse caminho. Eu gosto de brincar que antes de eu conhecer a hipnose, eu era o chato. Então, o chato para quem faz hipnose, porque eu era aquele cara que falava que hipnose não existe, que é besteira, é bobeira e coisas do tipo. E aí, quando eu entrei na graduação de psicologia, que eu ainda estou cursando, eu tenho, na verdade, um amigo que ele já se interessava pelo tema, ele já gostava, e eu sempre falava com ele que não, que tem nada a ver, que isso é bobeira e tal, e coisas do tipo, até que eu tive a oportunidade de ver uma pessoa fazendo hipnose com outras pessoas, foi na minha sala com várias pessoas de uma vez, e aí eu falei, poxa, interessante, real é, mas vamos ver até onde que isso vai, entender. E aí eu tive a oportunidade de fazer o mesmo curso, e eu lembro que nesse curso me chamou muita atenção a frase de um dos discípulos de Mesmer, né, que quando aconteceu todo aquele movimento contra Mesmer, né, o discípulo dele disse, tá, beleza, não é da forma, assim, ele não falou assim, né, mas Sim, basicamente o que ele diz parafraseando. parafraseando, até porque é só um trecho, mas eu estou introduzindo o que ele vai falar. Ele fala: "Olha, beleza, não é bem do jeito que Mesmer está falando, mas funciona." E aí vem a frase dele: se o poder da imaginação é o melhor de todos, por que não usá-lo? E aí eu fiquei encantado com essa questão, e aí comecei a estudar mais e mais hipnose, horas e horas por dia. E uma pessoa que não gostava de estudar, que era eu, começou a estudar 8, 10, 12, 14 horas por dia para entender do tema. E cá estou eu, alguns anos depois, né, disso. Hoje eu atuo como hipnoterapeuta, eu atendo atualmente, só estou atendendo online, mas eu atendo nas cidades de Ponte Nova e Viçosa, que ficam em Minas Gerais, para localização mais fácil para quem não é daqui, ficar mais ou menos umas 3 horas de Belo Horizonte. E eu também ministro cursos, tanto de hipnose clássica, básica, né, só para a pessoa aprender a hipnotizar mesmo, fazer com os amigos e coisas do tipo, como uma formação completa em hipnoterapia. Além de outras questões, como uma mentoria de psicologia positiva, que eu estou dando para algumas pessoas atualmente, ela está virando um curso no Hotmart, e por aí vai. Bacana. Até tem mais Perfeito. algumas outras questões, mas não tem por que a gente ficar falando disso, né? Não, não, tudo bem, sem problema. Inclusive, eu gosto de um que eu até citei, que a gente acabou tendo que voltar com a live, de uma frase de Carl Jung, onde ele diz que
eu nunca lembro dela de cabeça. Ele diz o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Né? E aí a gente não sabe o porquê que a gente acaba se envolvendo em algumas coisas, em algumas searas, e depois a gente acaba se identificando, né? E comigo também aconteceu algo parecido. E acabou se identificando com a coisa, né? E hoje atuar na área, acaba se dedicando mais tempo a essa área. Mas hoje, meu amigo, a gente vai falar sobre desvendando a ansiedade. E aí eu vi que você mandou alguma coisa para mim de um projeto que você está desenvolvendo chamado Checkmate, que também é voltado para a ansiedade, correto? Exato, correto. Então, fala um pouco Falar sobre o do projeto e projeto? depois a gente entra Ótimo, sobre como é que a pessoa pode se tratar de ansiedade, algumas características. perfeito. A palavra é sua. Ótimo. O que que acontece? Para poder auxiliar melhor as pessoas através do Instagram, eu escolhi um tema para que fosse o tema que eu mais falasse por lá. Na verdade, eu assim, acabo falando sobre dois temas que são um pouco até distintos, mas que de certa forma também se coalimentam, que é a ansiedade e a felicidade. A felicidade, porque eu gosto muito do estudo da psicologia positiva, dessa pegada de procurar e buscar e seguir pelos recursos, mas eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade com a ansiedade, como é um tema que eu domino muito fácil, eu resolvi estar dedicando meu Instagram a falar um pouco mais sobre ansiedade. Então, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver, na maioria do tempo, eu falando sobre ansiedade. Falo sobre outras coisas também, depressão e outros temas. Quando solicitado, eu sempre abro para perguntas lá do pessoal, mas o tema mais recorrente lá é ansiedade. E aí, Qual é o devido seu, qual é o a seu, qual é o seu perfil lá, antes que a gente esqueça? João Ribeiro Sena, Sena com dois N's. Perfeito, Diferente, o perfeito. seu é com um N, né? O meu é com N só. O meu é com N só. E aí, eu fui, e por causa dessa pandemia, eu fiquei pensando, poxa, eu podia fazer algo para ajudar mais as pessoas. Tem um conteúdo já muito denso lá no Instagram, tem muita coisa, mas às vezes as pessoas ficam perdidas em procurar e qual ordem seguir de temáticas, né, para poder entender melhor. E eu falei, por que não? Bolar um curso que seja de forma gratuita para ajudar as pessoas nesse momento. E aí veio a ideia do projeto Checkmate Ansiedade. O nome foi um nome que me surgiu mentalmente, né? Foi um nome assim, eu estava pensando e veio esse nome, eu achei um nome um tanto quanto atrativo, e aí eu decidi. E aí o projeto ele vai acontecer de hoje, dia 1º de junho, até o dia 8 de junho, onde vão ter 8 aulas online gratuitas para que as pessoas entendam como lidar melhor com a ansiedade. Então esse projeto ele vai do zero, desde as pessoas entenderem quais são os principais sintomas da ansiedade, o que é verdadeiramente ansiedade, até a como se organizar melhor, por que fazer atividade física e qual tipo de atividade física, como e quais técnicas utilizar para se autoacalmar, por exemplo, como dormir melhor apesar da ansiedade. Então, tudo isso a gente vai perpassar aí pelo desafio. São 8 dias. Lá no meu Instagram tem o nome de cada aula certinho, onde a gente vai falar de tudo isso, falar do enfrentamento da ansiedade, por que fazer, como fazer. Então, vai ser bem completo mesmo. Bacana, E o muito bom. desafio é esse. Então, assim, eu queria, assim, de repente você vai ter um pouco de spoiler aí desse seu material, mas eu queria que Sim. você me desse umas orientações que a gente possa passar aqui para quem vai estar nos assistindo e quem vai assistir depois, né? Até porque a gente vai depois subir isso no Instagram e também no YouTube. Então, eu queria saber o seguinte: qual não a diferença, mas talvez o que separa uma preocupação, inicialmente, uma preocupação de uma ansiedade que a gente possa dizer que já seja patológica? Ótimo. Vamos lá. O primeiro ponto de entender da ansiedade é que não existe vida sem ansiedade, tá?
É importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas, até quando elas buscam por tratamento, elas buscam, eu quero me livrar da ansiedade para sempre, não ter mais. E isso é uma possibilidade que não existe. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma emoção natural de nós, seres humanos. Eu vou usar a emoção aqui para ficar mais fácil. Dependendo das categorias, ela não entra como uma emoção básica, ela entra como Sim, uma sim. emoção secundária, ou em algumas teorias pode ser chamada de sentimento, mas eu vou usar emoção só a caráter mesmo de exemplificar e Ilustrativo, né? facilitar para o entendimento. E aí ela é uma emoção natural e básica, e por isso ela tem uma função para nós. Qual que é a função da ansiedade? Te alertar de um possível perigo, de um possível problema, de uma situação onde você precisa se preparar. Então, você se sente ansioso porque tem uma prova para fazer, para que você possa estudar e ir bem na prova. Porque se você não se sentisse ansioso, você não estudaria, você não se prepararia, e, consequentemente, poderia não ir bem na prova. Ou seja, uma pessoa sem ansiedade nenhuma, ela também corre certos riscos, né? Que é o risco de não se preparar para nenhum tipo de situação. Então, por exemplo, tem uma viagem para fazer, você sente um certo nível de ansiedade, para que você possa preparar ali a sua mala, organizar as coisas e não viajar, por exemplo, para o sul levando sunga ao invés de levar roupa de frio, ou ao invés de viajar para a praia no calor e esquecer a sunga em casa, por exemplo. Então, a ansiedade ela vem para te preparar para situações cotidianas e é para isso que ela existe. No entanto, em alguns níveis, ela se torna patológica. Eu gosto de fazer a seguinte comparação, que a ansiedade ela é como o fogo. Eu continuei, mas eu acho que o João Vitor caiu. Não sei porquê, mas caiu aqui. Eu continuei no ar. Tô vendo aqui pela internet, pelo computador, continuo no ar. Mas, então vamos lá. Você estava Vamos falando continuar. do que, eu acho que você ia falar do que passa. De ser a ansiedade patológica. E aí vamos lá. Como eu Aham. estava falando, a ansiedade ela é como o fogo. Então, o fogo ele não é bom nem ruim. Depende da situação onde está esse fogo. Então, se for um fogo numa churrasqueira, grelhando ali uma picanha, né? Para você pegar ela sangrando ali, é muito bom. Mas agora, se esse fogo ele tiver em você, tiver em casa pegando fogo, por exemplo, aí a gente tem um problema. E a mesma coisa é a ansiedade. Em doses, né, naturais, a ansiedade vai ser ótima, vai ser muito mais, a ansiedade se torna um problema. E aí, quando ela se torna um problema, quando você tem pensamentos excessivos, você está o tempo inteiro focado no futuro, quando essa ansiedade, ao invés de te colocar para agir no mundo, porque a intenção da ansiedade é essa ansiedade ela te paralisa. Quando por causa da ansiedade você não consegue se concentrar, por exemplo, e você fica tão ansioso pensando tantas coisas que você nem se concentra normalmente, quando essa ansiedade ela começa a te causar, por exemplo, problemas digestórios, quando essa ansiedade ela começa a deixar a sua respiração ofegante, 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 que você sente até mesmo falta de ar, então coisas desse tipo, a gente já está falando de uma ansiedade patológica. Mas aí eu abro um ponto importante aqui para a gente entender que isso vai de um ciclo.
Porque essa resposta de sentir um pouco mais ofegante ou sentir o coração batendo mais forte, um pouco mais forte, ela ainda é natural da ansiedade. Como assim, João? Meu coração acelerar ou eu sentir minha respiração ofegante é algo natural? É porque a ansiedade no nosso corpo, ela é uma resposta de luta e fuga. É o seu corpo se preparando para lutar ou fugir. E quando isso acontece, a sua respiração realmente fica mais ofegante, porque você está ali mais preparado para a ação e o seu coração vai acelerar mais, porque ele quer jogar sangue para as extremidades, ou para você lutar, ou para você fugir. Então, isso aí Perfeito. é parte da ansiedade. E quando essa ansiedade ela se torna patológica, isso se torna um problema, aí nós precisamos entrar com tratamento e principalmente que é parte do tratamento com técnicas para lidar melhor com a ansiedade. E aí eu gosto de dividir que a ansiedade, o tratamento da ansiedade, ele vai se basear em conseguir se organizar melhor, técnicas para se autoacalmar, técnicas para lidar com os pensamentos intrusivos, a prática de atividade física, né? É isso e o enfrentamento da ansiedade. É isso que vai fazer a pessoa vencer a ansiedade. Esse pacote aí de coisas que vão sendo implementadas gradativamente, que vão auxiliar o sujeito a conseguir vencer a ansiedade. Deu para entender basicamente o que é Perfeito, ansiedade? perfeito. Deu para entender, inclusive, a importância da pessoa também se conhecer, né? Para entender se é uma situação normal, se é algo do dia a dia, e quando que isso está passando de algo que é aceitável, né? Eu acho que essa talvez seja o mais importante, a pessoa ter esse sentimento, né? Ter essa percepção do momento em que ela deve ou não procurar um profissional. Agora, a ansiedade, ela pode passar de um nível em que as terapias talvez não atendam de imediato e talvez essa pessoa precise passar por um psiquiatra, por exemplo? Vamos lá então. Como você falou, é muito importante o feeling. Então, a pessoa ter essa noção de entender que a ansiedade ela vai sentir, mas se chega a um nível que é paralisante, ou seja, impede a pessoa de agir, é um problema. E aí, quanto ao psiquiatra ou não, eu gosto de usar a seguinte analogia. Remédios psiquiátricos não quer dizer que isso é um tratamento mais potente, não, tá? Porque o remédio psiquiátrico, ele nunca vai solucionar. Porque se fosse tão fácil assim, era só todo mundo ir lá, receitinha, remedinho, pronto, tomou e resolveu o problema. Os Perfeito. remédios, eles vão ser o que a gente poderia chamar de uma muleta que vai ajudar a pessoa a caminhar enquanto ela não consegue caminhar sozinha. Então, se a pessoa chega num nível que a ansiedade dela tá, assim, muito alta, paralisando ela de fazer tudo realmente, né? Por exemplo, numa agorafobia, que a pessoa não vai nem sair de casa, uma síndrome do pânico. Em alguns casos desse, ou quando atrapalha demais a pessoa dormir, o remédio ele pode entrar para começar a ajudar nesse tratamento, sim, mas sem o tratamento com a terapia, com o acompanhamento para ajudar, principalmente, a terapia vai ajudar principalmente o sujeito a fazer o enfrentamento das situações de ansiedade, a pessoa não vai conseguir vencer a ansiedade. Então, vão ter casos sim que a pessoa vai precisar do uso de medicamentos e aí precisa analisar cada caso especificamente, tá? Mas em todos os casos vai ser necessário, a não sei que a pessoa aplique todas as técnicas ali sozinho, por exemplo, o desafio ele vai contemplar diversas técnicas. Eu não posso garantir que uma pessoa resolva o seu problema com ansiedade a partir do desafio, mas é possível, mas eu não vou garantir nada para ninguém. Eu não sei como que a pessoa vai aplicar, eu não sei se ela vai aplicar, se ela vai entender tudo. Mas é necessário o tratamento para principalmente ajudar a pessoa em situações de enfrentamento, porque se não acontecer essa dessensibilização através do enfrentamento da ansiedade, muito possivelmente em algum dado momento essa ansiedade vai voltar. Por quê? Porque a pessoa não se preparou
para situações de ansiedade. Então, ela não ganhou uma casca, digamos assim, ela não se fortaleceu frente às situações de ansiedade. E o que seriam essas situações de enfrentamento? Vou dar um exemplo para explicar por que é importante e como que isso funciona. Suponhamos que eu tenha vergonha, eu tenha medo, eu sinta muita ansiedade para falar em público. Para mim é muito difícil falar em público, mas que de certa forma é importante para mim. Eu tenho que apresentar trabalhos na faculdade, eu preciso falar em público. Só que a ansiedade vem muito forte. E aí eu resolvo buscar um tratamento quanto a isso. E aí vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma situação onde eu preciso apresentar um trabalho e aí a minha ansiedade está, sei lá, nível 6 para apresentar aquele trabalho. Então, uma ansiedade alta. Nível 6 ela está forte. E aí eu acabo, e assim, eu estou me usando como exemplo aqui, meramente didático, mas a pessoa acaba fugindo das situações de ansiedade. Isso acontece muito. A esquiva experiencial. As pessoas costumam muito se esquivar de situações de ansiedade. Mas esse é o maior problema de uma pessoa ao lidar com a ansiedade. Porque toda vez que ela se esquiva de uma situação de ansiedade, ela acaba de aumentar a ansiedade dela de forma apenas assim, explicativa. Minha ansiedade está nível 6 para eu apresentar, e aí eu vou lá e fujo. Eu falo assim, eu faço trabalho nas normas da BNT, eu faço trabalho todo escrito, mas eu não vou apresentar. E os meus colegas de grupo topam, eu vou lá e não faço, e eu sinto um alívio. Ufa, não vou precisar apresentar. E aí o meu cérebro entende alívio como prazer. E ele fala, vou repetir essas situações. Quando eu tiver oportunidade, eu vou repetir isso. Por quê? Porque repetindo isso vai ser bom, eu vou sentir prazer. E aí, na próxima vez que eu tenho uma apresentação para fazer, ao invés de eu sentir uma ansiedade nível 6, talvez eu comece a sentir uma ansiedade nível 6, e aí eu sinto aquela ansiedade, e aí meu cérebro força mais ansiedade ainda, eu estou falando de forma simbólica aqui, um nível 7 talvez, para que eu desista para ele sentir alívio de novo. E aí a eu aumento o nível de ansiedade ali que eu estou sentindo. E aí toda vez que eu fujo da situação de ansiedade, eu aumento a ansiedade. Eu fujo, eu aumento a ansiedade. A ansiedade se torna mais forte em uma próxima vez. E aí que está o problema. A pessoa com ansiedade, ela tem o desejo realmente de fugir das situações, e ela começa a fugir, a fugir. Eu entendo, assim, essa é a estratégia que ela tem para lidar com a ansiedade, mas essa é uma estratégia que não é funcional, é uma estratégia que não funciona. E aí, o que é necessário fazer? Enfrentar a situação. Porque quando. Deixa eu passar o caminhão. Porque quando a pessoa enfrenta a situação de ansiedade, acontece o processo inverso. Ela enfrenta a situação de ansiedade e na próxima vez a ansiedade vai ser menor. Porque o seu cérebro vai falar: nem adianta eu forçar muito, ele vai passar por cima disso e ele vai enfrentar. E aí, a cada vez que você enfrenta a ansiedade, se torna menor. Então, enfrentei a possibilidade de fazer uma prova aqui, de fazer um trabalho, né, apresentar um trabalho. Na próxima vez, ao invés de um nível 6, talvez venha um nível 5 de ansiedade. E assim, gradativamente diminuindo. Então, por isso que é importante enfrentar situações de ansiedade. No entanto, você não precisa enfrentar seu maior medo. Por exemplo, você não precisa apresentar um TCC para 5.000 pessoas num auditório lotado, porque isso vai te gerar um nível de ansiedade gigante, por exemplo. Você precisa começar, talvez, só apresentando um trabalho em casa para sua própria mãe. Talvez seja o que você dá conta de começar a fazer. E aí é nessa situação que o terapeuta ele vai te ajudar, porque junto com você ele vai criar uma escala ali de como que você pode enfrentar isso e principalmente é trazer recursos para você lidar com essa situação. Por isso, dentro do tratamento de ansiedade, é tão importante esse enfrentamento das situações de ansiedade, porque aí a pessoa se torna apta a lidar com situações de ansiedade, ela entende o que é preciso, porque senão depois vai acontecer o seguinte, acontece uma pandemia dessa, eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas falando: João, eu já fiz tratamento
né? Não foram pessoas que fizeram tratamento comigo. João, eu já fiz tratamento para ansiedade e agora na pandemia eu tô tendo várias e várias e várias crises. É porque, de alguma forma, talvez essas pessoas não estavam preparadas para situações de ansiedade. E o tratamento de ansiedade ele tem que passar por isso, por preparar o sujeito para lidar com as situações de ansiedade. Então, por isso se torna tão importante o enfrentamento dentro do processo de ansiedade. Deu para entender? Perfeito, perfeito. E aí eu queria, assim, normalmente o que eu passo para os meus pacientes, né? O remédio muitas das vezes ajuda, mas o que eu digo? Ele ajuda nos sintomas, né? Ele pode amenizar os sintomas e gera uma dependência. Aqui na cidade tem um grupo de apoio, né, para pessoas com depressão. Aí eu ouço às vezes algumas pessoas, pô, há 10 anos eu tomo tal remédio, há 20 anos eu tomo tal remédio, né? Acabou que virou ali uma bengala em ad eterno e ficou. E aí, o que eu digo, gente? Olha, conforme o nosso trabalho é para buscar ali a origem, o que dispara os gatilhos, quais são os gatilhos que são disparados, as âncoras, e pô, tratar na raiz. O remédio, ele vem ali para poder tratar dos sintomas, mas você não vai deixar de cuidar da raiz da coisa, né? Eu acho que essa questão é extremamente importante. E uma coisa que você falou, que é bem o que a gente faz, é de capacitar a pessoa para que ela possa caminhar com as próprias pernas. É gerar independência para o paciente e não a dependência. E aí, por isso que às vezes o pessoal tem dificuldade de entender por que o trabalho com a hipnoterapia ele dura um tempo muito menor do que com outras terapias. E aí a gente vê processos de pessoas com 4, 5, no máximo 10 sessões, dependendo do caso, e a pessoa simplesmente consegue ter aquela liberdade que ela não tinha anteriormente. Então, assim, a gente trabalha buscando a raiz, exatamente isso que você falou. A gente não fica só no paliativo, né? Só cuidando dos sintomas. Não adianta você cuidar dos sintomas se a ferida está lá embaixo, não tem muito jeito, né? E esse enfrentamento é extremamente importante, a pessoa precisa estar preparada para isso. Exatamente. Como você falou, por exemplo, vamos jogar para ansiedade, o exemplo que você deu, a pessoa toma um remédio, o remédio vai diminuir um pouco ali de forma orgânica o nível de ansiedade frente às situações. Mas se a pessoa não enfrenta as situações de ansiedade, de nada adianta. Porque mesmo com o remédio, vamos supor, o remédio diminuiu. Esse, eu estou falando números aqui só para exemplificar, não existe isso na prática, a gente não consegue medir isso, né? A pessoa está com nível 6, ela toma remédio, cai para nível 4. Mas se ela não enfrenta a situação e esquiva, logo ela vai subir de novo os níveis e mesmo subindo o remédio, se ela esquivar das situações, a ansiedade tende a aumentar. Então o remédio ele vem para ajudar. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa está com ansiedade 6, ela toma remédio, cai para 4, uma ansiedade 4 é muito mais fácil de enfrentar, né, do que um 6. Estou usando números aqui só para exemplificar mais uma vez. Então, o remédio ele vai ser útil nesse sentido aí. Ele vai ajudar, por exemplo, os remédios acabam sendo muito úteis na questão do sono, até porque uma má noite de sono acaba gerando muitos dos sintomas que estão ligados também à ansiedade e estão ligados à depressão, né? A pessoa com uma noite de sono mal dormida, ela acaba ficando muito desatenta, com o humor rebaixado, se irritando mais fácil, né? A pessoa que não está conseguindo dormir, ela abre espaço para ficar pensando muito, por exemplo. Então, por isso que ficar sem dormir é um grande problema. E o remédio pode ajudar nesse tipo de coisa também. Então, o remédio é útil, mas de nada adianta se mudanças reais não acontecerem, né? Infelizmente, e eu falo assim com pesar, porque seria muito fácil se os remédios resolvessem ali, seria bom para as pessoas resolver tão fácil, mas as coisas, infelizmente, não se dão dessa forma. Mas em casos onde é necessário o remédio, é extremamente importante que a pessoa não deixe de tomar remédio, porque tem muita gente também que sai parando de tomar remédio por conta própria, coisa do tipo. Isso é um grande problema, porque também, se você para o remédio de uma hora para outra, tem efeito rebote, coisas do tipo. Então, eu sempre falo, olha, quanto a remédio,
veja com o psiquiatra. Se você já toma e quer parar, veja com ele para fazer o desmame. Se você não toma e acha que é preciso, conversa com ele. Então, sempre analise. Precisa analisar cada sessão e quando é necessário, o remédio ele vai ser muito útil aí. Mas, como a gente falou aqui, é importante que as mudanças aconteçam também, porque senão a pessoa vai ficar só aquilo ali, no que você chamou de paliativo. E aí a pessoa fica vivendo, ao invés de viver uma vida, ela fica sobrevivendo, né? Levando a vida ali como dá. Isso no caso tanto da ansiedade como depressão, né? Depressão também existem mudanças que precisam ser feitas, no caso a gente vai chamar aí de ativação comportamental, que sem ela também é muito difícil que o sujeito volte a ter uma vida plena nesse sentido aí. Perfeito. Agora, eu costumo dizer que ansiedade e depressão andam muito juntas, né? E muitas das vezes acaba chegando num nível que é o mais crítico, que é o caso do suicídio. Aí, assim, como é que a pessoa diferencia se ela está ansiosa ou se ela está depressiva? Ótimo, vamos lá. A ansiedade, ela vai ter como alguns sintomas aqueles que eu já citei. Ansiedade e depressão, tá? São coisas diferentes, mas que muitas vezes andam juntas, até porque uma pode gerar a outra. Então, exemplo de como que uma pode gerar a Exatamente. outra. A pessoa tá depressiva e ela não sai daquela situação e ela começa a ficar pensando e eu não consigo sair disso, e se cobrando e eu não saio disso, e por que que eu não consigo, e etc. E ela começa a ficar pensando demais no futuro, e aí a gente já tá vendo a pessoa entrando num processo ansioso, por causa da depressão, entrou no processo de ansiedade. E a mesma coisa com a ansiedade, ela sofre tanto por causa da ansiedade, ficar pensando no futuro demais, ficar pensando demais nas coisas, ela entra num grau de sofrimento tão grande, ela já não está aguentando mais as crises de ansiedade, coisas do tipo, que ela entra num processo de sofrimento, que ela entra em depressão. Então, pode coexistirem ao mesmo tempo que uma também pode gerar a outra, mas que são coisas distintas. E aí a gente vai olhar para os sintomas. Falando por alto, os sintomas da ansiedade vão estar ligados principalmente a pensamento excessivo no futuro. Então a pessoa se preocupa com tudo, se preocupa demais, fica pensando demais, pensamentos intrusivos. É, e coração acelerado, por exemplo, falta de ar, esses são bem característicos mais da ansiedade. E aí eles têm em comum, por exemplo, a insônia é em comum, ansiedade e depressão, por exemplo. E aí a depressão vai ter alguns sintomas que não fazem parte da ansiedade, como um humor mais rebaixado, falta de ânimo para fazer as coisas. Então, enquanto a pessoa ansiosa talvez até queira fazer algo, mas tem medo da situação, a pessoa deprimida nem quer fazer, por exemplo. Eu estou tentando trazer assim, Sim, um limiar mais sutil e que fique mais palatável para um leigo entender. Mas é talvez a gente basicamente isso. poderia. Você acha que talvez a gente poderia dizer assim, que a depressão te deixa mais para baixo, te desacelera, para ficar bem contraponto, te desacelera e a ansiedade te acelera, mesmo que acelere apenas aqui, né? Nessa estrutura, mesmo que você não haja, né? Mas ela te acelera enquanto pensamento, vontade de fazer, também o medo de fazer aquele monte de sentimento junto, enquanto a depressão você quer ficar mais parado, mais em casa. Talvez dá para traçar esse paralelo, essa diferença que um te acelera e um te desacelera? Não, fica um ótimo paralelo. É nesse sentido. Os dois vão te paralisar, mas a Uhum, ansiedade te paralisa por pensar demais, acelerar demais, exato. ficar aqui extremamente acelerado no campo do pensamento e pouco no campo da ação. Tá? O ansioso acaba agindo muito pouco, ele está acelerado aqui por dentro, mas na ação ele está pouquíssimo ágil, enquanto o depressivo ele está bem no vulgar falando, no popular, bem para baixo mesmo, humor rebaixado, desanimado. Antes, atividades que a pessoa tinha e gostava de fazer, ela deixa de fazer porque ela não sente vontade de fazer.
Então, é mais ou menos nesse sentido. Assim, em um outro momento, a gente pode até bater um papo mais a fundo só sobre a depressão, mas eu acho que, por hora, até para entender e diferenciar, eu acho que fica bom isso aí. Enquanto a depressão vai te deixar para baixo, desanimado, com pouca energia, a ansiedade vai te acelerar, mas de forma a te imobilizar. É como se uma pessoa corresse, corresse, corresse sem sair do lugar. Perfeito, perfeito. É um bom paralelo. Agora, na depressão, eu atendo mais pessoas, já atendi, né, por experiência, mais pessoas com depressão do que com ansiedade. Mas, de um modo geral, o que eu sempre percebi, e eu queria que talvez você corroborasse ou não, é que um dos grandes desafios da pessoa depressiva ou ansiosa é a falta de compreensão da família, das pessoas que estão ao redor a compreensão, as pessoas terem a compreensão de que aquilo é uma coisa séria, de que é uma doença, de que realmente afeta a vida da pessoa, não é frescura, não é doencinha de riquinho, que às vezes eu já ouvi algum paciente falar sobre isso. Você tem essa percepção também dos seus pacientes? Acontece, é bem comum das pessoas não terem apoio familiar. Vejo isso em alguns pacientes, sim. Inclusive, tanto que assim, eu tenho uma campanha, né, de Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio, então eu já dei palestra para mais de 5.000 pessoas presencialmente sobre o tema, e aí a gente percebe muito. No caso da depressão, eu acho que é até mais comum isso que você está citando. Na depressão é extremamente comum as pessoas não compreenderem muito bem o processo, mas na ansiedade também acontece, porque as pessoas vão falar: ah, é só seu pensamento, é só parar de pensar, e não é bem assim. Requer uma estrutura melhor para lidar com isso. Mas eu acho que talvez a depressão ainda um pouco mais, porque a ansiedade, todas as pessoas têm sentido muito, nem que seja algum nível de ansiedade, o que Sim, sim. colabora com um mínimo de empatia nesse sentido. Mas também a gente consegue perceber uma falta de apoio familiar em compreender ali o transtorno. Até porque as pessoas não entendem muito bem como que é. Então, como eu falei aqui, às vezes as pessoas nem sabem que a ansiedade ela é funcional, de certa forma, e aí fica difícil até para o próprio sujeito explicar. Ele sabe explicar o como ele está mal, o como aquilo atrapalha ele, mas ele não sabe explicar direito, talvez, por que aquilo acontece. E nem precisa saber, porque ele não é um profissional da área. E aí fica difícil das outras pessoas compreenderem e acaba gerando essa falta de apoio, sim. A gente percebe aí. Perfeito. E o indivíduo que está passando por um processo de ansiedade, eu sei que você vai dar uma coisa mais bem robusta, mais robusta lá no checkmate. Mas aqui para o nosso público aqui que está nos assistindo e que vai nos assistir, o que você deixaria como ferramenta para que a pessoa possa fazer em algum momento que ela esteja se sentindo ansiosa, que chegou ali aquele momento de um enfrentamento? O que você sugere como de nível profissional para que essas pessoas possam ter esse alento, sabe? Até antes de procurar um profissional, de se tratar com algum profissional. Ótimo. Vou deixar aqui duas técnicas que para mim são as principais, são as melhores. Então, assim, eu não vou deixar aqui uma técnica para depois vocês irem lá no meu Instagram e ver outra, não. Eu vou deixar as duas melhores. Se vocês quiserem ver mais, ver variações, enfim, participar do desafio, vai ser muito bacana ter vocês lá, até porque o desafio é gratuito, né? Então, assim, é... mas eu vou deixar as duas técnicas que eu considero as duas melhores. Por quê? E elas podem coexistir. A ansiedade, ela se dá no corpo também. Então, o coração acelerado está no seu corpo, a respiração ofegante está no seu corpo. E quanto a isso, você precisa trabalhar direto no seu corpo. Isso quer dizer que seu sistema nervoso simpático ele está ativado e em contrapartida, você precisa ativar o sistema nervoso parasimpático. Parasimpático. A melhor forma de ativar o sistema nervoso parasimpático é através da respiração. Não existe assim fórmula melhor para ativar.
E aí, João, tá difícil, eu não consigo respirar. Começa com calma. Começa prestando atenção, mesmo que a respiração não esteja uma respiração legal, começa prestando atenção nela. E pouco a pouco você vai mudando. A ideia é respirar com o diafragma, tá, gente? A gente respira errado. O certo seria respirar com o diafragma, mas a gente tá sempre respirando aqui, ó, com o peito. O certo é respirar com o diafragma, ó. Aqui, acho que não tá dando para ver no vídeo, mas fica aqui um pouco abaixo do peito, o abdômen, mais fácil de entender. E aí, o que que você vai fazer? Eu sugiro a seguinte contagem. Puxa o ar contando 1, 2, 3, 4, segura 1, 2 e solta o ar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí repete isso. Repete esse ciclo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete esse ciclo aí por aproximadamente 2, 3, 5 minutos. Você vai perceber como que você vai estar mais tranquilo e mais calmo, porque você vai, digamos assim, eliminar os sintomas que estão no seu corpo. Quando você não tem mais esses sintomas no corpo, não tem como você ter percepção da ansiedade, sendo que ela não está no seu corpo mais. E quando você se concentra nisso, você sai de dentro da sua... Assim, não fisicamente, mas figurativamente, você sai de dentro da mente ali, do turbilhão de pensamentos, o que vai funcionar muito bem. Só que eu sugiro o seguinte, tem que treinar. Tem que treinar, por quê? Porque você já viu alguém treinar defesa pessoal no meio de um assalto? Não adianta. Não dá, é impossível. Não dá. Ô, seu assaltante, dá uma segurada aí que eu vou treinar para você não me roubar. Vou Não aplicar a tem técnica aqui que eu como. aprendi com o meu professor. Não dá. Não tem jeito nenhum. Você tem que estar preparado para fazer a defesa pessoal. Aí você pode se defender. E a mesma coisa que vai acontecer. Não adianta, conta quanto. Na hora que você está com a crise de ansiedade, você começa, conta quanto mesmo? Como é que faz? Respira onde? Puxa onde? Onde que é meu nariz? Não dá. Não vai funcionar. Então, treine diariamente. Eu sugiro 3 a 5 minutos todos os dias você treinar a respiração diafragmática. Você vai ver como que funciona super bem. Direto eu recebo mensagem de pessoas falando: nossa, aconteceu isso e aquilo. Eu apliquei a técnica de respiração e fiquei muito melhor e tal. Então, assim, utilizem. Eu sempre bato na tecla, por quê? Porque é útil, funciona. E a outra técnica é conhecida como ground, é uma técnica de atenção plena, mindfulness, né? Que estar no aqui e no agora, resumidamente falando. Beber um chá porque eu falo demais. E aí a técnica de ground consiste no seguinte: você retornar para o aqui e para o agora. Então o que, que você vai fazer? Olha em volta de você, procura primeiro 5 coisas que você consegue ver. Você pode olhar, nomear, veja uma televisão, veja um notebook, veja livros, veja agenda, veja um guarda-roupa, veja um puff, veja uma cama. Nomeia 5 coisas aí em volta. Depois você vai olhar em volta de novo e procurar 5 coisas e imaginar ou fazer de verdade como que seria tocar. Então você pode imaginar como que seria tocar essas coisas, só imaginar, ou você pode realmente tocar aquilo ali. Então, primeiro visão, depois o tato. Depois você vai olhar e imaginar ou fazer como que seria o som de 3 coisas. Então pode fazer o som, ó, tô batendo na mesa. Pode fazer o som ou somente imaginar como que seria o som de 3 coisas aí em volta. Depois, o cheiro de 2 coisas. Então, você olha em volta e percebe o cheiro, né, de 2 coisas. Você pode cheirar ou só imaginar mesmo. E, por último, o gosto de uma coisa, onde você pode sentir o gosto mesmo dessa coisa. Por exemplo, o gostinho do chá. Ou você pode só imaginar como que seria o gosto de alguma coisa aí que está em volta. E aí, aqui eu fiz um pouco mais rápido, mas fazendo sozinho você pode fazer bem lento isso. E quando você faz isso, é impressionante. Seus pensamentos parecem que param. Porque ao se concentrar nos seus 5 sentidos, você deixa de pensar em outras coisas. E aí quebra o ciclo.
E aí, olha que arma perfeita. Tá pensando muito, você usa o ground e já vem com a respiração em cima. Você sai perfeitamente de uma crise. E aí, por várias vezes vencendo uma crise de ansiedade, por exemplo, seu corpo vai se acostumando e deixando de trazer essa crise, porque você sabe lidar muito bem com ela. E da mesma forma que você se acostumou a ter crises, você vai se desacostumando de ter crise. Então, são duas técnicas aí que Muito bom. funcionam extremamente bem. Isso é muito importante, cara, muito bom mesmo. E vale deixar uma orientação para as pessoas que quando o seu sistema simpático ele está ativado, o seu sistema imunológico trava. Porque como o João falou, você está num sistema de lutar ou fugir. Consequentemente, ele não vai dedicar energia interna para se recuperar, se regenerar. Então, o seu sistema imunológico para naquele momento. Né? Então, isso é muito importante, principalmente nessa época de pandemia e isolamento social e coisas do tipo. É importante manter a sanidade mental, porque assim a gente sabe que a doença afeta mais ou mais facilmente quem tem a imunidade mais baixa. Então, se você fica o tempo todo nesse estado de ansiedade, nervosismo e ativando o seu sistema simpático, que não deveria ser ativado o tempo todo, né? Por isso que o João Vitor falou, é lutar ou fugir. Então, assim, a gente não tem que estar nessa situação o tempo todo. Então, a gente Exato. precisa tomar essa consciência, porque o excesso desse estado nos deixa vulneráveis, baixa a nossa imunidade, e aí a gente sabe de um monte de coisa que pode vir daí, né? João, Exatamente. a gente está indo para o finalzinho dessa entrevista. Desde já eu quero te agradecer pelo bate-papo, Prazer. por você ter trazido aí esse conhecimento para a gente. E colabora, cara, assim, que a gente acaba trocando ideia enquanto profissional da mesma área e também as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, acabam também tendo contato com uma cara nova, né, na minha rede social e aprendendo, às vezes, algumas coisas que eu costumo falar, mas que a pessoa está ouvindo de um outro profissional e está ouvindo de uma forma diferente, uma didática diferente, uma linguagem diferente. Então, desde já eu quero te agradecer aí e queria que você falasse novamente, deixasse para o pessoal uma chamada pro Checkmate. Inclusive está lá no meu status, eu compartilhei lá, tá? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso antes de a gente encerrar. Ótimo, então. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. Você me convidou, eu falei, pô, vambora, vai ser De legal, vai ser imediato. interessante. Então, é um prazer estar aqui, podendo bater esse papo legal, esse bate-papo suave, tranquilo, e trazer, de uma certa forma, um acalento, né, um conhecimento para as pessoas aí. E aí fica o convite para participar do desafio Checkmate. Aqui eu falei por alto sobre alguns temas, até porque para que a gente possa ter um acesso a mais conhecimentos, mas lá a gente vai entrar mais a fundo a isso. Então, talvez a gente falou umas coisas que talvez fica difícil, né? Sistema nervoso simpático, parasimpático, essas coisas. No desafio eu vou conseguir adentrar um pouco mais a fundo e de uma forma compreensível, porque o desafio é montado para leigos, então fica o convite. É do dia 1 ao dia 8 de junho. Para poder participar é só clicar no link da minha bio, você faz sua inscrição, é gratuito mesmo, então não te custa nada. Meu amigo já compartilhou no stories dele, então se você está vendo por aqui, é provável que você siga ele no Instagram, e se não segue, tem que seguir, não é mesmo? Isso aí. Vai lá e vê no stories dele, porque tá lá o meu Instagram marcado, você clica lá e você acessa o meu perfil também para poder fazer sua inscrição e participar. Eu estou pensando ainda se eu vou deixar as pessoas entrarem ainda amanhã e o resto da semana, ou se eu vou bloquear a entrada de participantes hoje. A gente já está com bastante gente inscrita, tem por volta de 400 pessoas ou mais um pouquinho, mas eu ainda estou pensando se eu bloqueio ou não. Eu vou pensar até a hora da aula Mas se eu vou deixar. por enquanto tá liberado, né? Por enquanto está liberado. Quem E a aula é assistir hoje que hoje, horas? a aula hoje é às 20 horas. Até hoje, Perfeito. segunda-feira, às 20 horas, com certeza está liberado para qualquer pessoa se inscrever. Depois de hoje, às 20 horas, eu não sei se ainda vai estar. Então, já corre e faça a inscrição, até porque senão Perfeito, você vai perder perfeito. a primeira aula. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Meu amigo, eu quero mais uma vez te agradecer,
Tá? Meus parabéns aí pelo seu conhecimento e foi um prazer trocar uma ideia com você, aprender um pouco com você e poder também trazer essa mensagem aí para o nosso público. Fica com Deus, até a próxima, a gente vai se falando e nos vemos mais tarde Perfeitão. lá no Checkmate. Um abração, meu irmão. Um Um abração, até abraço, tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Valeu.